Começamos agora mais uma edição do Conexão Caixa, especial para o mês de março, onde batemos um papo com as lideranças femininas da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Temos aqui a presidente, doutora Ângela Botelho, e as diretoras institucionais Michele Siqueira, Larissa Santiago e Roberta Pegorari. Doutora Ângela, vamos direto ao ponto, né, nesse nosso bate-papo aqui no sofá da presidência da Caixa de Assistência, que abriu as portas e sempre abre as portas para a advocacia e para todas as pessoas que têm interesse em visitar aqui a sede da OAB. Como bem você diz, né, doutora Ângela, a OAB é de toda a advocacia, é isso mesmo? Com certeza, eu tenho um momento de muito orgulho de estar aqui no Conexão Caixa. Temos feito um trabalho desde o dia 6 de janeiro, com toda a equipe, nossa diretoria, as nossas diretoras aqui, mulheres, que somos 4 na instituição CA, e a nossa caminhada vai ser por 3 anos, mas é uma caminhada leve, onde estamos comprometidos com a advocacia, com a cidadania, com a sociedade, e com certeza nós somos o braço assistencial da OAB de Minas Gerais, juntamente com o presidente Chalfun e toda a sua diretoria. Temos a certeza que o momento é muito importante para a advocacia, para a instituição e também para a nossa sociedade. Eu gostaria que você falasse rapidamente do seu percurso até aqui, como a primeira mulher eleita presidente da Caixa de Assistência, 34 anos de advocacia, 24 anos no sistema OAB, e você é mãe, né? Mãe de pet também, né, doutora Ângela? Nós somos assim, antes de chegar na instituição, nós somos família. E temos o escritório, temos os nossos segmentos em outros, não só na advocacia, mas a gente também tem outro trabalho também, não só de renda, mas nós também temos um trabalho de voluntário, não só na sociedade do meu interior, sou de Uberlândia, onde lá vivo há mais de 49 anos, mas sou também de um interior bem pequeno, que é uma cidade a 60 km de Uberlândia, que tem 12 mil habitantes. Saí de lá com 13 anos, mas, como diz, Uberlândia me adotou. Mas trabalhei em banco, trabalhei em farmácia, trabalhei em loja de sapato, fui vendedora de frutas e verduras, frango, isso jovem, comecei a trabalhar com 11 anos. Mas sempre no meu meio de trabalho, sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, por questões até de ideias, de exposição, e na minha geração, haviam poucas mulheres que estudavam e que também iam para o mercado de trabalho. Eu saí do meu interior com 13 anos, já fui estudar e trabalhar, e de lá não voltei mais, fiquei num centro maior para que pudesse desenvolver. Eu sempre pensei em trabalhar, ganhar meu dinheiro e ter dignidade. Nunca pensei em ser rica, milionária, nada disso. Eu queria ter a dignidade de poder estar dividindo com outras pessoas algo que a gente pudesse compartilhar. Sou de uma família que meu pai nunca deixou faltar nada, não tinha riqueza, morreu uma pessoa íntegra, com nome, como diz, ele era farmacêutico prático, quando não existia um médico na cidade do interior, ele que tratava de todas as pessoas. Me lembro que ele morreu exatamente há 35 anos. Quando ele morreu, nós achamos uma caderneta na farmácia dele, onde tinha vários fiados. Aí eu olhei aqui e falei, gente, como é que eu vou cobrar isso aqui? Vou entregar para Deus, jogar no universo, e eu sinto a presença dele o tempo todo, até brinco com as pessoas, falo, olha, essa forma de eu sorrir, de eu abraçar, isso é dele, eu peguei dele, né, nada, é o jeito que ele era, que eu acabei herdando. Mas agora, já estando na capital, desde 2022, tenho caminhado com todos os nossos pares na instituição de uma forma muito positiva, trazendo o sentimento de pertencimento à instituição, fortalecimento e valorização da nossa advocacia. Doutora Larissa, eu tenho uma pergunta para você. Você é diretora institucional da Caixa, né? Foi presidente de subseção de Molevade, já tem 19 anos na advocacia, tem bastante experiência, e foi interessante também que a doutora Ângela já citou essa questão do trabalho voluntário de todas vocês, aliás, né? De toda a diretoria da Caixa. Eu gostaria que você falasse sobre isso e como lidar com a sua vida em paralelo, suas obrigações, a maternidade, né? Você mãe, esposa, e também
esse trabalho na liderança, na diretoria, né, da Caixa de Assistência, ao lado das amigas diretoras aqui também. É uma alegria estar na diretoria da Caixa, ao lado da Roberta, da Michele, da Ângela. Todas nós temos histórias institucionais e de vidas diferentes, mas estamos unidas em um único propósito, que é promover a valorização da advocacia. E para que nós estejamos nesses lugares, logicamente, nós abrimos mão ou organizamos de forma a tentar equilibrar outras relações que nós nos nutrimos, como família, filhos, escritórios. Todas nós temos os nossos escritórios, advogamos e nós acreditamos que a advocacia é aquilo que nos move. E eu acredito que toda vez que a gente faz aquilo que a gente gosta com amor, a gente consegue alcançar voos maiores. Eu falo sempre que envolver em gestão de ordem, de OAB e de Caixa é para mim algo muito salutar, porque faz com que eu consiga devolver à advocacia aquilo que a advocacia me deu. Eu vivo e o que eu tenho é decorrente do meu trabalho como advogada. Então, quando eu trabalho em prol da Caixa de Assistência ou da OAB, eu estou dedicando aquilo que eu tenho de melhor, devolvendo aquilo que a advocacia me devolve todos os dias e coloca dentro da minha casa para minha família. Eu acho que isso é que nós temos que continuar e acreditar, que é com o nosso trabalho voluntário, com a dedicação daquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, é que nós vamos conseguir alcançar valorização e fortalecimento na nossa classe, para que nós sejamos vistos na classe, perante a sociedade, como uma entidade que merece ser respeitada, como profissionais que merecem respeito em qualquer lugar que estiverem. Doutora Michele, você já tem também bastante tempo como advogada, advogando ininterruptamente, são 13 anos, você está no seu primeiro pleito como vereadora de uma capital aqui em Belo Horizonte e ainda acumulando essa função, né, nesse trabalho voluntário, como diretora institucional da Caixa de Assistência. Como que dá conta disso tudo, doutora? Ainda é esposa, né? Todas vocês, aliás. Então, a gente dá conta por causa do apoio das nossas famílias, né? Porque hoje eu me dedico aqui como diretora institucional e também representando a advocacia no gabinete aqui na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. É desafiador, mas todas nós que acumulamos tantas funções, todo mundo sabe que mulher dá conta de tudo, né? E hoje mesmo aconteceu uma situação aqui que eu estava com uma pessoa no telefone para trazer o meu sapato, porque eu não tinha trazido. E é assim que a gente dá conta de tudo. No meio esquece algumas coisas, tem que fazer, e a gente só faz o que tem que ser feito. Mas e ponto tá final. Com o sapato aqui na hoje eu tô gravação, com o né? sapatinho, mas é porque a gente ainda vai ter que representar a Caixa na subseção de venda nova. Então, para resumir, nós damos conta de tudo que a gente se propõe a fazer. E nós estamos aqui para dar à advocacia o que ela precisa. E o que ela precisa de melhor é o nosso serviço voluntário de maneira eficiente, responsável, porque todos aqui somos voluntárias, né, nesse serviço. E, além de tudo, lá na Câmara, eu tenho recebido muitos advogados para que a gente também consiga fazer um trabalho alinhado para a defesa da advocacia mineira. E é isso que a advocacia pode esperar de nós. Uma defesa pujante, uma defesa qualificada e responsável, para que todos os advogados morram de orgulho em ver o que estamos fazendo aqui na Caixa, ao lado de tantas mulheres valorosas e que nos orgulham. E a sua bandeira na vereança, né, entre outras, além aqui da advocacia também, que você bem colocou, é das pessoas com deficiência, né, doutora Michele? Sim, eu estava na presidência da comissão até o último pleito e agora aqui na Caixa eu também tenho defendido muito, né, os advogados com deficiência, que também nos procuram aqui para dar assistência. São 14 anos de lutas, né, e de defesa ininterrupta das pessoas com deficiência, de seus familiares, que incluem também a advocacia. A advocacia com deficiência, ela teve espaço nessa gestão, essa gestão que inclui, inova e avança. Foi a gestão que mais deu espaço para o advogado com deficiência, a gestão que mais fez
sedes com acessibilidade. Então, eu me orgulho muito de também ter essa defesa na Câmara dos Vereadores, e a advocacia com deficiência também pode contar conosco aqui na Caixa de Assistência, e nós temos vários benefícios, né? Inclusive eu participei da elaboração dele, que é o benefício especial para a advocacia que tem um familiar com deficiência, que ajuda com um valor para garantir que esse familiar ele consiga dar os tratamentos adequados para o seu filho, para o seu familiar que tem alguma deficiência. Muito obrigada. E doutora Roberta, 21 anos como advogada, tem um escritório de direito do trabalho, milita nessa causa também, nossa diretora institucional. E, além disso, tem uma curiosidade sobre a doutora Roberta, porque ela é uma mulher de garra, de luta, literalmente, porque ela é praticante de jiu-jitsu. É isso, doutora Roberta. Que curiosidade interessante. Acho que todo advogado é aguerrido, né? Precisa, né? Precisa, né? A gente começa a lutar muito cedo, na verdade. Eu só encontrei a luta depois, um pouco mais tarde, no tatame. São E 21... o casamento saiu, foi antes ou depois da... Foi depois. Não, foi antes. O casamento foi antes, aí o jiu-jitsu veio durante. Conta essa história pra nós, do seu esposo, que é o professor, né? Apaixonou pelo professor? Não. Eu tenho, assim, 21 anos de advocacia. E é muito engraçado, eu olhar todo esse olhar para trás e ver a minha história, porque eu comecei com 18 anos, né, no direito do trabalho, fazendo estágio. Então, são 5 anos de estágio no direito do trabalho, mais 21 de formada, né? São 26 anos aí. E nesse decorrer aí, eu construí uma carreira, tem um escritório formado só por mulheres, nós somos 5 mulheres, e eu brinco que lá não entram homens, só clientes. E nesse meio tempo, né, me apaixonei, meu marido veio do Rio de Janeiro, de Macaé, para casar comigo em Uberaba, largou a praia, largou o surf, largou tudo. E temos um filho de 5 anos. E nesse meio tempo a gente, né, construiu uma academia de jiu-jitsu. E eu, há 3 anos, nos meus 42 anos, resolvi começar a luta. E eu falo que ela se encaixou em toda a minha história, em toda a minha correria do dia a dia, né? Porque não é fácil a gente ter uma criança pequena. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais, ao lado de Uberlândia, da doutora Ângela, e a gente está a 500 quilômetros da capital. É muito importante essa representação do interior de Minas Gerais aqui na capital, mas ela demanda um pouco mais, ela dificulta um pouco mais por conta da distância. Então, a nossa entrega, ela acaba, em relação à família, esse apoio que a Michelle falou muito bem, sem esse apoio, sem esse suporte, nós não conseguiríamos estar aqui, né? Então, eu gasto 6, 7 horas se eu vier de carro, né? Então, é um dia para vir, um dia para voltar, a gente viaja de madrugada para poder aproveitar o dia todo de trabalho. A rede de apoio é muito importante. A rede de apoio é muito importante. A Michelle estava resolvendo sapato e eu estava resolvendo ali o menino que está chorando porque quer encontrar o pai e a avó não sabia o que fazia, no meio da reunião. E a gente tem que saber. E a luta encaixa nisso. Saber ser maleável, ter resiliência, ter paciência do momento de suportar ali um momento de caos, de pressão, para você reagir de uma forma, né, mais limpa, mais aberta. Então, é isso que eu carrego, trago aqui para as meninas, para as minhas amigas de caixa de assistência, e estou muito feliz. Eu acho que é o mais importante. Que nos desculpem aí quem trabalha no ramo do direito ambiental, mas é matar um leão por dia, né? Como liderança, como mulher, como mãe, como filha. Continuando o nosso bate-papo, vamos contar caso? Vamos contar casos, né? Emblemáticos. A doutora Ângela gosta de abraçar a árvore. Como é que é isso, doutora Ângela? É acordar antes do sol nascer? Isso é desde criança. Adorava estar na enxurrada. Vocês não eram nem nascidas, mas sempre andei em enxurrada lá no interior. E não era asfalto, era terra com barro e tudo. Mas eu, desde menina, acordo muito cedo. Morei de república quando estudante,
eu que fazia o café, buscava o pão na padaria, todos os estudantes lá, as estudantes que moravam com a gente que organizava toda a alimentação. Limpeza também, eu morei em República, gente. Eu sou da turma da limpeza, não da cozinha. Então, sou da limpeza e do café. É mais fácil. Mas, na realidade, assim, o momento da gente viver a vida é o momento de abraçar uma árvore, curtir a natureza. Adoro pássaros. Quem quiser seguir Passarinhos no Telhado lá no Instagram, é lindo, as mensagens são maravilhosas. Eu fico horas olhando passarinho de tudo quanto é jeito no final de semana, né? Porque dia de semana, impossível. Em Belo Horizonte, você já identificou passarinhos? Ah, já? Nossa, nessas praças maravilhosas, arborizadas. Belo Horizonte é uma cidade que amo de paixão, porque antes de me casar, aqui tive um amor. Mas esse amor não virou mais nada. Aí conheci meu marido, casei com a pessoa que é meu eterno sonho. Mas falando do meu marido, o que é mais interessante, ele não compreendia como que é esse orgulho de estar na OAB, ser advogada, estar caminhando ao lado de tantos colegas de forma institucional ou profissional. Todo dia de manhã eu falo para ele, bom dia, meu eterno sonho, estou indo para a missão. A missão é a instituição, são os trabalhos voluntários que Deus bate na porta e fala, olha, você tem que ir. E quando a gente olha tantas colegas como Larissa, Roberta, Michele, vivendo também histórias muito bonitas na instituição e na profissão, e elas são muito mais novas do que eu, diferença de 20 e poucos anos, eu fico mais inspirada por elas, em estar caminhando, fazendo algo de bom, sendo instrumento de mudança, né? Não só na vida das pessoas, mas na instituição, mas muito mais nas nossas vidas pessoais, familiares, profissional, de lazer. E quando digo que gosto da natureza, é porque realmente eu me reconecto com a natureza. Eu sinto, assim, uma sinergia. Sou aquariana, meu marido é peixes, então, na realidade, eu que abraço ele todos os dias, né? Porque por mais que eu esteja a 500, né, Roberta, 530 km de Belo Horizonte a Uberlândia, Roberta é Uberaba, Larissa é João Molevade, mais perto, Michele é da nossa capital querida. Eu tenho certeza que esse momento que a gente vive institucional é um momento que a gente cria laços muito maior do que a gente imagina, laços de irmandade. E temos os BOs, temos os desafios. Dá para contar algum BO, assim? Com certeza, pra gente rir um pouco, temos, né? Inúmeros. Eu me lembro que quando cheguei aqui em 2022, na sede histórica, lá na Rua Albita, eu precisei representar o presidente Sérgio Leonardo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o motorista da OAB me levou até o tribunal ali na Afonso Pena. E meu celular não conseguia falar com o motorista para ele me pegar de volta. E aí uma desembargadora me deu carona, eu desci ali aos degraus, os degraus do estacionamento do TJ, e cheguei lá na OAB Histórica para pegar meu notebook. E não viu o segurança, entrei naquela porta, tinha um vigia que me viu entrando, abriu, mas ele não estava na porta central, e eu subi aquelas escadas. Escutei uns ruídos. Aí depois eu fui contar para os colegas, olha, eu saí correndo aqui porque eu escutei muito barulho aqui dentro. Aí os diretores que já estavam acostumados com a sede histórica lá há muitos anos, já estavam em outras gestões, falaram, não, Ângela, aqui foi um cemitério. Eu falei, não acredito. Não, e foi procurar saber na história da OAB. Não era cemitério. Falaram outras histórias que haviam ali, um terreno vago, fazia algumas coisas ali. Mas eu falei, não acredito. Eu fiquei assim assustada, né? Falei, um dia eu vou ficar aqui até mais tarde sozinha para ver se esse negócio vai fazer esse barulho. Graças a Deus, não. A energia muito boa da instituição, eu vi que eu que estava cismada, porque eu estava chegando naqueles dias ali, mas foi um momento que foi um BO que me assustou. E na atividade física, né? A gente falou da doutora Roberta, que pratica jiu-jitsu. Dá tempo de fazer muita coisa ou alguma coisa? Porque vocês cuidam da advocacia, mas vocês também se cuidam? Eu acho que é importante, primeiro, a gente cuidar da gente, né? Muitas vezes isso é difícil. Eu faço musculação, tento fazer um beach tênis, tento envolver com outro esporte, mas
eu não sou afeta a essa questão. Vou interromper. Hoje eu ouvi que ela vai para academia só para tirar foto, conversar, não faz exercício nenhum. Juliana Almada me contou isso. Brincadeira, viu? Ela faz, ela malha. Então, nós estamos todas convidadas, nós vamos todas para a Academia da Advocacia Amanhã. para fazer um treino junto. Amanhã às 7 horas. Da manhã? Estaremos lá. Ótimo, Sim. Lá. ótimo. Mas é importante, eu vi outro dia uma presidente de subseção colocou, você vai à academia todo dia? Não, porque não gosta? Aí a pessoa falando assim, não, porque não gosta, mas você paga boleto todo dia, e você gosta? Aí eu aprendi que mesmo não gostando, para cuidar de mim, para que eu esteja bem, eu tenho que ir e eu tenho feito academia nos dias que é possível que isso aconteça. A atividade física mantém a nossa sanidade mental. Então, assim, é muito necessário. A gente, ainda que seja uma caminhada simples, uma volta lá no Parque Sabiá, né, uma volta com a natureza, ou uma academia, qualquer coisa, eu acho que para o tipo de pressão que a gente está submetida diariamente, o quanto que a nossa vida é corrida, é necessário a gente incluir. Eu falo que são pilares, né? A questão física, a questão psicológica, a religiosidade. Então, se a gente não se manter nesses pilares, é muito difícil sustentar. Não é fácil. E os maridos? Onde que eles entram em tantos compromissos? Ai, os As maridos. relações familiares. Eu vou continuar falando. Eu vou deixar eu por último. Os maridos. A doutora Ângela estava contando ali de um caso, né? E eu lembrei, no dia da minha posse como conselheira, em 2022, eu vim para cá sozinha, linda, no vestido rosa, eu estava maravilhosa. Vim sozinha porque meu marido ficou com o meu menino com pneumonia em casa. B.O.s da vida real. B.O.s da vida real. E assim, nós somos e estamos onde estamos por um reconhecimento da advocacia, da nossa trajetória, mas principalmente por ter homens ao nosso lado que aceitam mulheres fortes como nós, poderosas, né? E que falam assim, vai lá, brilha, resolve, trabalha pela advocacia, segue o seu propósito, o seu porquê, e que eu fico aqui segurando a barra, né? E o meu seguro a barra com o menino, eu vim para cá, o João tinha 2 anos, né? Então o meu realmente ali é um grande, grande apoio. Mas ele fala assim, vai lá você, eu prefiro não ir. É o meu adoro. Essa semana eu determinei para ele no domingo, já estava com as malas prontas a vir. Só que nosso cachorrinho adoeceu. Com essas vindas nossas, minha para cá, o cachorrinho sentiu falta. Eu falei, você vai ficar, dá antibiótico e a semana toda, uns 10 dias, e você vai cuidar do cachorrinho, porque você adotou ele gosta de você, então você cuida, vai dar um tempo para mim lá em Belo Horizonte e ele está cuidando do pet. Porque nós temos 2 filhos, mas já são independentes, não moram mais conosco, então o cachorrinho sobrou, que era do meu filho, e agora eu que tenho que cuidar e meu marido. Então eu falei, então você vai estar de castigo aí, mas amanhã à noite estarei com ele, se Deus quiser, lá em Patrocínio, né? Cidade da nossa região lá também, que é o AB de lá, estaremos lá representando a CAA. Doutora Larissa? E o marido? Então, ele tem paciência, tem aguentado firmemente. Ao contrário da Roberta, gosta de participar, gosta de ver as coisas acontecerem, é um grande entusiasta dos meus trabalhos, tanto na UAB como presidente, agora na Caixa como diretora, e faz o papel dele. Acho que é importante a gente falar disso, né, gente? É o apoio, o fortalecimento por meio desse apoio que eles nos passam, mas principalmente eles estão assumindo os papéis deles dentro do nosso lar. Uma vez a minha sogra falou assim comigo assim, que bom, né, que o Ronei te ajuda, que ele te apoia, e aí eu ficava incomodada dele estar me ajudando, e aí eu falei, não, eu tô deixando de fazer alguma coisa que é meu papel e ele tá me ajudando, e aí uma vez eu falei com ela assim, ele não me ajuda, é só que na minha ausência ele faz integralmente o papel dele como dono do lar, como pai das crianças, e como meu marido que apoia aquilo que sabe que me deixa feliz. Eu acho que não é fácil,
A gente não está aqui para falar com todo mundo que é fácil. É difícil, a gente está longe da nossa casa, a gente tem que se organizar muito para chegar em casa, conseguir dar conta de tudo que ficou nos dias que nós estávamos aqui exclusivamente para a advocacia, mas a gente precisa dar a cada dia aquilo que nós conseguimos e buscar sempre o nosso objetivo, né? Se a gente está feliz, eles consequentemente estarão felizes, a nossa família também vai estar. É um dia de cada vez. Um dia apoia, outro dia não. A gente tem que entender que vale a pena tudo que nós estamos fazendo. E sempre comento aqui na diretoria, né, que se estamos deslocando de vários lugares para vir para a instituição, sabemos que nós somos seres humanos, temos vaidades, mas a gente tem que vir para trabalhar, fazer a nossa função, porque nada justifica você estar longe do seu lar, do seu trabalho, do seu escritório, dos seus compromissos e estar aqui. Então, esse é o compromisso. Quando colocamos nosso nome para vir para uma eleição, primeiro temos que pensar que estamos aqui colocando nosso nome em evidência, mas que nós também temos que ter compromisso com a instituição, com a nossa classe, porque isso realmente referenda todo o nosso compromisso e transparência com a advocacia. Eu acho legal falar que a gente também sofre, e a gente também sente saudade, e a gente também se coloca em dúvida, quase que diariamente, né? Fala, gente, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Tô tomando a decisão certa? Será que meu filho no futuro vai sentir essa minha ausência de alguma forma? Existe essa cobrança. E não é porque a gente está em cargos de gestão. Existe essa culpa, né? Existe. A culpa nos acompanha, assim, diariamente. Tem cobrança, mãe fala assim, ai, não acredito que você vai largar seu filho, né? Então, assim, é uma luta interna muito grande, para a gente estar aqui. A gente sai e vem exatamente para a gente trabalhar. Desde muito cedo estávamos todas aqui, juntamente com os diretores também, resolvendo questões importantes para as nossas subseções, né? Recebendo presidentes, despachando ofícios, conversando com os desembargadores do TRF 6, que é um tema muito importante para a advocacia. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho bom, é gratificante, mas atrás de todo ele tem a culpa da mulher, da esposa, da mãe. Mas a gente aprende a lidar. É legal você falar isso, porque meu pai fala, quando as meninas fazem alguma pirraça, alguma coisa, ele fala com minha mãe assim, fazendo isso porque a mãe delas não tá aqui. Escuta todo dia. Ele fala isso direto. Aí comigo ele não fala, porque comigo, na figura de filha, eu sei que ele sente um orgulho enorme por ver, né, esse trabalho, esse desprendimento. Mas a minha mãe me conta que ele fala. E a minha mãe me julgava também, porque é de outra geração. E ela falava assim, para que você vai fazer isso? O que você ganha com isso? Qual que é o sentido de você ficar longe de sua casa, de sua família? E aí, outro dia eu falei com ela assim, eu faço isso porque você não deu conta de fazer lá atrás, para que minhas filhas continuem dando conta de fazer. E aí, nesse dia, ela falou assim, tá. Nesse dia, ela não me repreendeu mais. Mas é porque são gerações distintas, né? E as minhas filhas, hoje estavam contando para Vivi, ali embaixo. A Isadora está com 10 anos e ela prometeu e está cumprindo. Ela está me apoiando. Ela não reclama quando eu venho. Mas um dia, uns 15 dias atrás, eu estava numa reunião com a Ângela, ela mandou, mamãe, eu continuo apoiando o seu projeto, mas eu estou com saudades. Aí eu falei assim, obrigada, fiquei feliz, renovou minhas energias de te ler falando isso comigo, mas amanhã eu vou chegar e vou te dar um abraço bem apertado. Aí eu contei isso lá em casa, com os 4 juntos, e falei assim, olha que legal que a Caísa fez, Mel, ela fez isso. E a gente foi para Brasília, ficamos 4 dias longe de casa, e nesse dia, quem estava perto de mim via. A Melissa mandava vídeo, mandava áudio, me ligava chorando, pedindo para eu voltar. E eu, nos primeiros compromissos institucionais dessa gestão, meu Deus, por fim eu tive vontade de voltar logo. Falei, meu Deus, tem que voltar. E aí eu vi eu falando com a Isadora e falou comigo assim,
como é que eu tenho que falar mesmo? Como é que a Isa te falou? Ela não perguntou como que ela tinha que falar. Como é que a Isa te falou? Ela falou isso. Aí hoje, antes de eu ir para a posse virtual que teve, às 15 horas, ela mandou para mim uma mensagem assim: mãe, eu estou apoiando a sua ida a Belo Horizonte, mas eu tenho que te dizer que eu estou com saudades. Bonitinha. Então todo mundo sofre para atender, né? Todo mundo abre mão de alguma coisa para atender as expectativas. Nós temos que lembrar sempre o que nos trouxe até aqui e onde nós queremos chegar. Por isso eu acho importante a gente falar dessas dores também, né, Ângela? Porque assim como temos nós 4 dirigentes aqui no sistema Caixa, na outra gestão nós tínhamos 70 presidentes mulheres, que dentre essas 70 presidentes de subseções, não sei mais se esse número mudou, teremos que ver qual é esse número na gestão atual, mas muitas delas não conseguem, às vezes, exercer esses papéis porque não tem apoio do marido, não tem o marido que fica com o pet para que ela possa vir estar aqui, não tem o marido que cuida das filhas, do filho, para que ela possa ocupar esse espaço, e ela se sente pensando em algum momento: para que eu estou mexendo com isso? Eu vou entregar isso, eu não vou fazer de novo. Se é o caso dessa presidente que nos ouve agora, que ela entenda que todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos dias de luta, mas que nos meios de dias de luta teremos os dias de glória. E é em busca deles que nós estamos aqui, pela advocacia, mas principalmente por nós, porque a gente acredita que a nossa contribuição vai promover uma mudança para o nosso coletivo. A gente acredita que com o nosso trabalho a sociedade vai respeitar mais o advogado e a advogada. É com o nosso trabalho na linha de frente que lideranças femininas vão ser mais respeitadas. Depois de 90 anos, mais de 90 anos, nós temos uma primeira mulher presidente da Caixa de Assistência. Nós estamos vivendo agora, nós não vamos fazer, não. Nós já estamos vivendo uma gestão histórica. É a primeira mulher presidente da Caixa de Assistência de Minas Gerais. E junto com ela tem um grupo de homens e mulheres que acreditam nessa gestão que vai ser histórica. E eu acho que as mulheres que nos ouvem têm que entender que nós somos parte de um todo e que se a gente desistir, as forças vão se perdendo, né? A gente não constrói liderança se tem. A gente constrói história. A gente constrói história com trabalho. E nós estamos aqui todas para trabalhar de forma diuturna pela valorização daquilo que nós acreditamos e que nós somos. Porque todas nós respiramos a advocacia. Sim. Larissa, você vive de quê? Da advocacia. Eu vivo do meu cliente chegar no meu escritório, eu vivo dele me contratar, eu vivo de eu atender o telefone dele, eu vivo de uma reunião que eu faço com ele, e nunca vai deixar de ser, porque é isso que nós respiramos. Vive de honorários. De honorários. De honorários. Vivemos de honorários, efetivamente. Ângela trabalha, eu trabalho, Roberta trabalha, Michele trabalha, os homens diretores trabalham. A gente não deixou de advogar, a gente só está aqui porque a gente acredita em advogados e advogadas. E porque a gente tem pessoas que também confiam em nós, além das nossas famílias, para ficarem nos nossos escritórios, tomando conta dos processos, dos prazos dos clientes, enquanto nós estamos aqui. Então, assim, a gente é muito abençoada, a verdade é essa, né? Esses dias aqui, numa reunião informal com um dos nossos diretores da CA, 8 horas da manhã, nós agendamos e sentamos aqui para conversar. Aí ele me perguntou, como você está fazendo com o seu escritório? Eu falei, meu escritório anda independente de mim, hoje tem um home office, a gente consegue fazer muita coisa, mas disse a ele, uma das dificuldades que nós temos, né, quando estamos fora do nosso nicho, né, de trabalho principalmente, é o cliente que quer falar pessoalmente conosco. Ele deseja, ele não quer nenhum outro advogado do time, da equipe atendendo. Então, o que eu tenho instrumentalizado na minha vida desde o início de janeiro? Tenho atendido no sábado, domingo ou feriado. É a única forma para que eu não perca a qualidade do trabalho da advocacia no meu escritório, porque é uma forma de eu não... Porque eu sempre projetei trabalhar na advocacia, sei lá, até os 70, 75, porque tenho colegas que me inspiram a estar nessa caminhada. Então, quando passo isso para esse tipo de informação que é um pouco até
muito pessoal, mas eu sentia vontade vendo Larissa falando de família, de filhos, de marido, e a gente sabe que se não tiver esse apoio da família, a rede de apoio dos pais, os sogros, né? Eu fazia 1 mês que eu não ia almoçar na minha sogra, que é minha mãe mesmo, segunda mãe, e disse para minha filha no domingo nós fomos almoçar lá, e eu falei, nossa, como a energia dela, ela tem 79 anos, como a energia dela nos transmite muita segurança. Fui renovada, né, para a semana inteira, só de estar lá almoçando com ela, com a família do meu esposo. Isso antes disso eu andei num pedalinho no Parque Sabiá, de forma gratuita, muito divertida. Fazia anos que eu não andava naqueles pedalinhos, com a minha filha já maior. Eu falei, nossa, que vontade, pus a minha filha e meu marido a pedalar. Porque eu falei, vou vir aqui atrás, não quero nem saber de pedalar, eu quero ficar andando nesses pedalinhos aqui. Então são essas coisas que nos regam, né? Para que a gente dê continuidade aos nossos propósitos, às nossas propostas. E eu tenho certeza que Larissa, Michele e Roberta, e todos nós, o sistema, né, os nossos colaboradores que aqui se fazem presente nesse momento, para mim é um orgulho enorme a gente poder viver essa experiência institucional. Eu vou levar mais bagagem que venho aprendendo aqui nesses 2 meses já de gestão. Olha, o movimento de mulheres, que isso é histórico já na sociedade, é um movimento que nos traz um olhar muito profundo. A gente sabe que tem mulheres de várias classes sociais que, às vezes, em algum momento que constata que tem uma outra mulher, seja em ascensão, em espaço de voz e de poder, se sente, às vezes, intimidadas ou se sente desvalorizada, ou às vezes não tem a coragem de enfrentar as demandas que chegam até ela, sejam familiar, profissional. Eu não acho que a gente não consiga viver no meio de mulheres com várias posturas, com vários tipos de comportamento. As mulheres, na realidade, elas têm, cada uma delas estão lutando por um espaço. E nós, mulheres, temos que acolhê-las. Como acolhemos os homens, mas as mulheres muito mais, porque temos as mulheres pretas, temos as mulheres com questões de deficiências físicas, ou até mesmo a questão, hoje, depois da pandemia, a gente tem vivido muito essas questões da sanidade mental, principalmente na nossa área, em atendimentos durante a pandemia. Foi muito profundo esse momento nosso de divórcios online, ter que resolver problemas familiares de pensão, de visitas. E isso para a mulher hoje é um desafio, porque passar por esse tanto de problema e também entender que o marido também precisa resolver aquela situação familiar para que eles sigam, vejam outros horizontes, né? E que os filhos também estejam ali no equilíbrio de solução de uma sociedade conjugal. Então as mulheres realmente elas puxam mais responsabilidades, tanto para a família, para cuidar da família, porque o homem normalmente ele foi criado para estar aí na rua, lutando e chegando em casa trazendo aquilo que é o sustento para a família. Mas as mulheres hoje estão fazendo tudo isso, ainda estão também colaborando até um pouco mais do que poderiam. E quando a gente vê um movimento de mulheres, seja feministas ou feminismo, não sei, há algo que destone em alguns momentos para que elas possam compreender efetivamente se elas querem fazer essa caminhada coletiva, se querem também ter um olhar também mais de proximidade para os homens. Eu sempre falo que o movimento que todos nós fazemos, mulheres, é junto com os homens, porque eles também têm feito a diferença de apoio, de espaço. Agora, é claro que cada um de nós, no seu nicho, no seu local onde você está, no seu ambiente, você tem que se portar como você é, como uma mulher que é competente, está à busca dos seus sonhos, das suas realizações, das suas entregas. Então, assim, eu não tenho essa diferenciação se a mulher apoia a própria mulher ou não. Eu sempre tive apoio de muitas mulheres para caminhar. E eu gostaria também do que eu recebi estar compartilhando com outras mulheres essa caminhada. E eu acho que as mulheres têm que começar
a se apoiar de uma forma mais estratégica. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de João Monlevade, né, que a minha história vem de lá. Quando eu comecei, primeiro eu tive uma dificuldade tremenda por causa de um desmerecimento que não veio de mulheres. Eu tinha credibilidade feminina, mas eu tinha a ausência de credibilidade por um gestor anterior de ordem, que quando a gente estava registrando a chapa, falou, você não vai conseguir, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele chegou no meu escritório um dia antes do registro da chapa, falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer de composição. Falei, claro, perfeitamente, vamos compor. Ele falou assim, eu quero que coloque fulano de tal no cargo de presidente. E eu era candidata a presidente. E eu tinha recebido ele no meu escritório, eu e a minha vice-presidente. Aí eu olhei para ele, assustada, olhei para ela. Eu era uma menina, e ele com uma bagagem, eu falei assim, me desculpe, mas eu não vou atender esse pleito seu. Porque o cargo de presidente e de vice-presidente não estão em negociação. Então, eu não tive a ausência de credibilidade feminina, muito pelo contrário. As mulheres da minha subseção me apoiaram, mas eu tinha um movimento histórico que eu precisava mostrar que era possível que eu também contribuísse. E hoje esse gestor é meu amigo, me apoia e mostrou esse apoio sem que eu pedisse de forma alguma, indo aos escritórios na campanha de 2021, pedindo voto para mim sem que eu pedisse que ele pedisse voto. Eu descobri que ele estava indo aos escritórios e pedindo voto para mim. Aí eu falei, por quê? E aí, na hora que eu discordei dele, naquele momento, ele falou assim, beleza, então vamos compor, vou lançar uma chapa contra você. Eu falei, lance sim. Ele falou assim, a OAB não é uma casinha de boneca, para você brincar de boneca. A OAB é uma instituição séria. E aí eu não respondi, fechei a porta, chorei muito, abracei a minha vice-presidente e daquele momento em diante a gente quis construir uma história. E em 2022, no primeiro ano, 2023, naquele ano do Tauá, 2023, tivemos nosso primeiro encontro de mulheres dirigentes de subseção, nós inauguramos a casinha de boneca em João Monlevade. Ele estava lá e eu disse isso no meu discurso de forma respeitosa, porque naquele momento eu estava inaugurando a casinha de boneca ao lado de homens e de mulheres que acreditavam, inclusive daquele que em algum momento me descredenciou enquanto liderança. E aí, nesses anos que nós trabalhamos, foram 2 mulheres que me apoiaram de forma veemente em todos os momentos da gestão. A Érica, que é a nossa conselheira seccional, e a Mariane, que foi minha vice, foi minha tesoureira, e hoje é tesoureira da doutora Marcele em João Monlevade. Nós, para vocês terem uma ideia, já faxinamos a sede de João Monlevade, porque a faxineira no dia da inauguração não foi. E a gente agachou no chão e limpou com uma total entrega, ainda que simbólica, à nossa instituição. Então, eu acredito que quando a Ângela falou isso muito bem, no escritório dela são mulheres, no meu escritório tem mulheres, da Roberta só mulheres. Eu acredito que a gente tem que começar a pensar de forma estratégica para que as mulheres possam ocupar os espaços. Eu quero o meu espaço, eu não quero dela, eu não quero da Ângela, só que juntas a gente consegue ocupar os nossos espaços e somar esforços com homens e com mulheres. A partir do momento que toda mulher e todo homem que envolva com a questão institucional perceba que isso é extremamente relevante para a construção de um legado, aí sim tudo vai melhorar. E eu acredito que nós estamos no caminho, isso vai acontecer e as competitividades vão ficar para depois, porque a nossa intenção é promover trabalho e o trabalho nos move, é ele que nos faz ir adiante. É isso que a Larissa falou, é muito importante. Não tem o porquê a gente disputar. Tem espaço para todo mundo. Basta querer, sabe? Então, eu acho que é muito importante. Lá no escritório, vocês falando, me veio uma lembrança. Também já trabalhei de ajudante do Banco do Brasil, de office girl, de secretária, fui coordenadora jurídica de usina sucalcolheira, trabalhei em sindicatos. E quando eu montei meu escritório há 11 anos, falei, eu quero um escritório só com mulheres. Mas o porquê? Qual é o propósito disso? Fortalecê-las. E eu brinco muito, eu falo, olha,
Eu te garanto que em 1 ano você está pronta para sair e montar o seu escritório, né? E eu tive, né, essa oportunidade. E eu escutei de um advogado uma vez na mesa de audiência, virou para mim e falou assim: doutora Roberta, como que a senhora consegue cuidar de tantos processos só com mulheres no seu escritório? Aí a gente com aquela resposta básica falando, não entendi, né? Ele falou, não, mas vocês não brigam? É porque muita mulher junto não dá certo. Aí eu fiquei pensando, eu falei para ele, meu escritório é sensacional, minha equipe é sensacional, nós temos um clima organizacional maravilhoso, maravilhoso, com lealdade, com respeito, com empatia, com troca. Nós trocamos, igual a gente está tendo aqui, é uma troca. A gente tem lá diariamente. Então, mulheres, quando se apoiam, não existe isso de uma querer derrubar, puxar o tapete da outra, porque tem espaço para todo mundo. É isso. Uma última pergunta para cada uma de vocês. Ao final dos 3 anos, 2025, 2027, o que cada uma de vocês deseja, enquanto liderança dessa instituição, ver realizado? Dentro do triênio, gostaríamos de todo mês estarmos entregando para a advocacia mineira o trabalho nosso de excelência, a conscientização para todos os advogados e advogadas que vale a pena estar no sistema OAB, sistema Caixa, ESA, prerrogativas e outros setores que envolvem toda a nossa OAB. Eu tenho certeza que o trabalho coletivo, comprometido, transparente, podemos transmitir isso para a advocacia de forma cotidiana. Cada uma de nós aqui estamos numa região, ou morando, deslocando para a capital, mas ao mesmo tempo trabalhando, compartilhando experiências, aprendizado, trazendo conscientização para toda a advocacia. Eu sinto muito confortável em falar sobre isso, porque a nossa responsabilidade, quando buscamos o voto de um colega, a cadeira que a qual estamos hoje, todas nós chegamos nela porque a advocacia nos trouxe até aqui. Então, nós temos que reconhecer que o nosso trabalho tem que ser direcionado para o advogado e para a advogada. É claro que temos parcerias institucionais públicas e privadas, mas que também sempre com um olhar para aquele advogado, independente de onde ele esteja, porque a gente sabe que a nossa advocacia, hoje no estado de Minas Gerais, nós somos em torno de 145 mil advogados. Temos estagiários, suplementares, além disso. Então, veja bem, se nós não pudermos ter um olhar humanizado, acolhedor para essa advocacia, não teríamos a justificativa de estarmos aqui, porque deslocamos do nosso interior, seja aqui, até mesmo a capital, desloca da capital para o interior também, uma via de mão dupla, né? E a gente consegue identificar em cada canto de Minas Gerais várias regiões num estado só, onde podemos ver as diferenças que existem comportamentais, de conhecimento, de busca, da busca do que é ser advogado. Tem advogados raiz, tem advogados empresariais, cada um nas suas temáticas, e sempre com as demandas que são assim muito diferentes. Então, o que a gente tem certeza, como diretor institucional do sistema OAB e Caixa, é que realmente nós temos que ficar aqui 3 anos trabalhando para a advocacia. Vocês, meninas, alguém gostaria de complementar? O que é ao final, quando chegar lá em 2027, respirar e falar assim, ai, que bacana. Me orgulho muito disso também. Olha, eu quero, no final dessa gestão, que os advogados, eles tenham a certeza de que nós trabalhamos muito e que eles já têm orgulho porque a nossa gestão foi maravilhosa, mas que eles tenham ainda mais orgulho. E aqueles que estão fora, eles queiram integrar os quadros da ordem, porque a nossa missão aqui é trazer aqueles que estão aí, né, fora, as ovelhinhas perdidas, para dentro do nosso sistema, porque aqui é a nossa casa. Eu quero que eles entendam
que nós temos que nos apropriarmos do que é nosso. É isso. Eu também, que eu espero no final desses 3 anos, é que a gente consiga trazer a advocacia para dentro da OAB, que eles entendam o trabalho, a importância desse trabalho institucional e que a gente consiga formar mais gestores. Eu acho que isso é muito importante. Que a gente consiga formar gestores em subseções, gestores em diretorias de regionalização, gestores dentro da seccional, porque a gente tem aqui é amplo, né? Tem várias atividades, a gente demanda de muita gente para a gente poder, como disse a Larissa, devolver à advocacia o que a advocacia nos trouxe, né, Larissa? Então, assim, isso é muito importante. E uma coisa que eu ano passado, enquanto eu era conselheira, fiquei muito impactada com o resultado da pesquisa, que quase 52% da advocacia é feminina. E apenas, advogado, né, salvo engano, 2% dessas 52 ganham, ganham mais do que 25 mil ou mais que 30 mil. Então, assim, existe uma discrepância muito grande. Então, assim, nesses 3 anos, eu queria que fosse mais igualitário. Eu acho que eu ficaria muito feliz. Verdade. Eu quero responder essa pergunta, mas antes contextualizar algo do que nos trouxe, né? Vou falar por mim. O que me trouxe tem a ver com um propósito pessoal, de vida. Eu acho que todas nós somos movidas por um propósito. Estamos aqui por algum motivo e porque acreditamos na valorização da advocacia, mas acreditamos que somos capazes de estarmos nesses postos e contribuir com aquilo que nós sabemos fazer. Nós sabemos que essa dedicação faz com que nós tenhamos impactos e há combinados que nós fazemos fora do ambiente institucional que nos trazem para aqui. Michele, hoje na reunião, eu falei com ela, fala sobre isso no podcast, porque ela falou assim, traz sapato, porque eu vou para a solenidade, eu estou com sapato, eu preciso trocar e tal. Ou seja, ela foi em busca de uma rede de apoio para que ela continuasse a sua representatividade até o final dessa noite. É o que todas nós fazemos, saímos dos nossos lares para estarmos contribuindo de alguma forma. E aí, eu tenho exemplos inúmeros aqui. A Ângela tem saído da casa dela nas segundas-feiras, se tornando só na segunda-feira. Chega no final de semana, se dedica ao seu escritório, à sua família. Todas nós fazemos isso. E uma coisa interessante que, ouvindo vocês, me ocorreu, foi que há 2 anos e meio atrás, naquele primeiro encontro do Tauá, e eu tenho uma foto com a Ângela, que ela me deu um apoio muito grande num determinado dia, e eu estava longe de casa, eu tinha perdido... Gasgou. Eu tinha perdido a minha sócia na época, e aí quando eu voltei do Tauá, eu conversei com alguns dirigentes, e eu conversei com a minha família sobre a ideia de permanecer, de ir adiante, de acreditar nesse propósito. E aí a minha filha tinha 5 anos e a outra tinha 7 e meio. Aí eu falei com a de 5, ela, beleza, mamãe, pode viajar, pode ir em busca do seu propósito. Aí a mais velha falou assim, eu não quero falar agora, e chorou. E aí eu falei, não, quando você conseguir conversar, você me diga o que quando é possível a gente vai conversar. Ela falou, pode vir que eu já posso conversar. Aí eu falei, então vamos lá. Ela falou assim, essa sua ideia, esse seu propósito é para daqui a quanto tempo? Aí eu falei, daqui a 3 anos, 2 anos e meio. Ela, eu vou ter quantos anos? Eu falei, você vai ter 10 anos. E ela falou comigo assim, hoje eu não dou conta, mas até lá eu dou. Então eu acredito que todas nós somos mulheres, né? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. A gente abre mão de questões muito importantes. Todas nós estamos aqui e temos motivos valorosos para estar. E temos motivos muito mais importantes para permanecermos nos nossos lares. Mas quando ela me disse que por mim ela aguentava, eu fui adiante. E é por elas que eu aguento. É por elas que nós aguentamos. E aí, respondendo o que me trouxe até aqui, eu penso que essa sensação de pertencimento que eu tenho hoje e essa vontade que eu tenho de entregar à advocacia
resiliência, pertencimento, vontade de estar nos processos decisórios é algo que os meus pares têm que ter, que a advocacia de ponta tem que sentir, e é algo que eu faço por acreditar no futuro melhor para nós, pelas minhas filhas. Então, ao final da gestão 2025-2027, eu quero entregar mais pertencimento, mais valorização, mais fortalecimento e mais associativismo entre homens e mulheres, dando lugares de espaço, de decisão, de lideranças a homens e mulheres, mas principalmente a mulheres que, para estarem nesses espaços, tanto lutam para continuarem e para aquelas que querem entrar. Então, a gente vai fazer de tudo para que todos os benefícios da Caixa sejam levados à Advocacia de Minas Gerais, que é um país, que nós temos 251 subseções, todas elas precisam conhecer e utilizar-se do serviço que a Caixa de Assistência presta, mas, além disso, nós precisamos mostrar